A Polícia Federal prendeu hoje mais de 30 pessoas suspeitas de desviar recursos do Ministério do Turismo. Nesta casa, em Macapá, deveria funcionar a sede local do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. Mas a casa está vazia, com uma placa de aluguel. Foi para investigar indícios de irregularidades no convênio entre o IBRASE e o Ministério do Turismo, de dezembro de 2009, que os agentes federais saíram hoje cedo para cumprir 38 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A Operação Voucher, nome inspirado naquele comprovante de pagamento de viagem, foi deflagrada para prender servidores do Ministério do Turismo e empresários suspeitos de desvio de 3 milhões de reais, dinheiro público destinado ao Ministério por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União. Até o início da noite, 35 pessoas tinham sido presas em São Paulo, Macapá e Brasília. Entre elas, Frederico Silva da Costa, que ocupava o segundo cargo mais importante do Ministério, o de secretário executivo. Frederico foi indicado no início do ano pelo PMDB, com o apoio do PT. Colbert Martins da Silva Filho, secretário nacional de Desenvolvimento de Programas de Turismo, também indicado pelo PMDB. E Mário Augusto Lopes Moisés, ex-secretário executivo do Ministério e ex-presidente da Embratur. Moisés é ligado à senadora petista Marta Suplicy e trabalhou na Prefeitura de São Paulo durante a gestão dela. Os três tiveram a prisão preventiva decretada. No fim da tarde, eles e outros presos foram levados da carceragem da Polícia Federal de Brasília para o aeroporto, onde embarcaram para Macapá. Também foi preso nesta casa, em São Paulo, o diretor executivo do IBRASE. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou R$610 mil em dinheiro vivo. As investigações começaram em abril deste ano, depois que o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades no convênio entre o Ministério e o IBRASE. Com a ajuda de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a Polícia Federal chegou aos acusados pela fraude. Segundo a Polícia Federal, quase 4,5 milhões de reais seriam usados para o treinamento e capacitação de 1.900 agentes de turismo em Macapá. O IBRASE fraudou a licitação, criando várias empresas, algumas de fachada, outras de integrantes do próprio Instituto. 70% do dinheiro, R$3,1 milhões, foram desviados pelos acusados e o treinamento nunca foi feito. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, mostra que na execução orçamentária de 2009, uma emenda de R$4 milhões da deputada Fátima Pelaz, do PMDB do Amapá, foi a origem do convênio. O dinheiro foi integralmente pago. A Secretaria de Justiça também, isso aí vai ser agora nesses depoimentos, no resultado dessas buscas, dos documentos, de tudo que foi apreendido, é que vai se delinear bem a participação de cada um. O ministro do Turismo, Pedro Novaes, afirmou que pediu a abertura de uma investigação na Controladoria Geral da União. Segundo o Ministério, os funcionários envolvidos serão mantidos afastados das funções durante toda a apuração do caso. O advogado de Mário Moisés negou todas as acusações e disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para tentar a libertação de seu cliente. A direção da IBRASE declarou que não vai comentar as denúncias neste momento. A deputada Fátima Pelaz confirmou que apresentou emendas para contratar serviços do IBRASE, mas declarou que não é responsável pelo pagamento e fiscalização do convênio. Disse ainda que em dezembro passado pediu ao Ministério uma rigorosa análise técnica dos convênios. A senadora Marta Suplicy não quis comentar o assunto. As prisões motivaram uma reunião no Palácio do Planalto e líderes governistas reclamaram de um suposto abuso na operação. A oposição cobrou o aprofundamento das investigações. Líderes do PMDB passaram a manhã tentando compreender a dimensão do problema. O ministro do Turismo foi indicação do líder do partido, Henrique Eduardo Alves, com apoio do presidente do Senado, José Sarney. A presidente Dilma Rousseff reuniu ministros no Palácio do Planalto para discutir as consequências da operação e determinou que o PMDB fosse informado de tudo. Depois das prisões, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ligou para o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB, para explicar que a Polícia Federal cumpriu ordens da Justiça, que não havia nenhuma motivação política na operação. Imediatamente, líderes do PMDB saíram em defesa do ministro Pedro Novaes. O que é que o Pedro Novaes, ministro, tem a ver com isso? Um convênio 2 anos atrás, volto a dizer, sem nenhum questionamento,
sem nenhuma investigação. O líder do PMDB recebeu em casa os líderes dos partidos governistas na Câmara. O almoço semanal de rotina foi tenso, dominado pelo debate sobre a operação. E saíram dizendo que houve exageros do Ministério Público e da Justiça na operação da Polícia Federal. Eu acho que houve abuso. Neste caso, foi um abuso de poder do Judiciário e do Ministério Público. A oposição quer usar o caso para pedir uma CPI da corrupção que investigue as últimas denúncias. É preciso obter informações, quebrar sigilos, né? Fazer com que os depoentes venham aqui sob juramento. Já que é para dizer que vai fazer faxina, que faça com a devida profundidade. No meio da tarde, a ministra de Relações Institucionais, Ideri Salvati, foi ao Senado para uma reunião com Sarney e os outros senadores do PMDB. Nós estamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Se houver algum abuso, obviamente não haverá complacência na operação. Em público, os PMDBistas assumiram o discurso de que o caso não vai atrapalhar a relação com a presidente Dilma. Mas a operação da Polícia Federal deixou deputados e senadores governistas ainda mais desconfiados. O PR se reúne hoje à noite para decidir se assume posição de independência ao governo. A palavra desconforto, sim, claro que existe. Eu disse que há marcas que ficam curadas, há feridas que são curadas, há feridas que não são curadas nunca mais.